Ela pode causar desconforto, incômodo, mas também dá uma série de sinais importantes sobre a saúde da mulher. O nosso papo de hoje com a ginecologista Ana Lúcia Beltrame é sobre menstruação. Doutora Ana, bem-vinda novamente. A minha primeira pergunta é, qual que é o maior mito da menstruação? O maior mito é aquela história assim, se eu não menstruar, será que eu não vou ficar suja? Será que a menstruação não é para limpar as nossas toxinas? Gente, não menstruar, fazer uso de anticoncepcional continuamente, não tem problema nenhum. Mas vamos falar um pouco do ciclo menstrual, né? O ciclo menstrual, a menstruação, apesar dela ser um evento uterino, que significa descamação aqui da parte interna do útero, ela é, na verdade, uma resposta à ação do ovário. Então, o que acontece? Quando a mulher menstrua, ela pega um pouquinho de óvulos que tem aqui dentro do ovário, que a gente chama de reserva folicular, e desses óvulos, um vai crescer dentro de uma bolsinha de água que chama-se folículo, e nessa bolsinha de água tem uma série de células que vão produzir um hormônio chamado estrógeno, que vão fazer com que essa parte interna do útero aqui, que é o endométrio, ele se prolifere. Daí vai acontecer a ovulação. A ovulação é a liberação do óvulo, que daí então vai começar a fase lútea, a fase progestacional. E se a mulher não engravidar, com a deprivação, ou seja, com a queda hormonal, acontece a menstruação. Então, o ciclo menstrual é o período que vai de uma menstruação a outra. E as alterações dos ciclos menstruais, elas podem significar algum problema nesse ciclo, né? Na verdade, nesse ponto, nessa conversa entre ovários, útero e dentro na nossa cabeça tem uma glândula que chama-se hipófise, que comanda tudo isso, ou pode ser também devido a alguma alteração não ginecológica, porque o ciclo menstrual, ele sofre ação, por exemplo, da tireoide, da prolactina, do ganho de peso, da perda de peso, do estresse, por isso que ele é tão importante. Doutora, para explicar para os homens, aliás, eu vou fazer as perguntas do ponto de vista dos homens aqui, Boa. se vocês me permitem. Esse é o útero, né? A gente Sim. olha para isso e vê uma cabeça de touro. Esse é o útero, meninos. Aqui, ó, o útero é diferente de ovário. O útero é isso aqui, ó, aonde vai ficar o bebê. O ovário é esse outro órgão aqui. A menstruação, ela acontece pela descamação do endométrio, mas nem sempre quando você tem um aumento de menstruação ou uma ausência de menstruação ou um aumento da duração do ciclo menstrual é um problema no útero. Pode ser um problema no ovário também. Vamos então às perguntas das mulheres. Fomos às ruas para saber quais são as dúvidas mais frequentes. Oi, eu tenho uma bebê de 1 ano e 8 meses e eu tomo um anticoncepcional que cessa a minha menstruação. Eu queria saber se faz algum mal a mulher não menstruar durante tanto tempo. Não falei? Esse aí realmente é o maior mito. Durante a amamentação, a gente não pode usar qualquer anticoncepcional. Os anticoncepcionais, eles têm que ser anticoncepcionais de progesterona, que são tomados continuamente. O uso desses anticoncepcionais, junto com o fato que ela está amamentando, pode causar uma atrofia do endométrio, que é aquela camadinha que fica dentro do útero, e ela não menstruar. Não tem problema nenhum. Pode continuar tomando e pode continuar amamentando. A mulher que quando fica sem menstruar, não é gravidez, pode ser alguma doença? Pode, Juliana, pode sim ser alguma doença. Então, a menstruação, apesar de ser um evento uterino, ela pode ser um reflexo, a sua ausência ou qualquer alteração, ela pode ser um sinal de que alguma coisa no seu organismo, tanto do ponto de vista ginecológico quanto do ponto de vista físico geral, não tá legal. Então, não tá menstruando, vá ao seu ginecologista, porque provavelmente ele vai pedir alguns exames hormonais, de ultrassom, pra gente poder ver se tá tudo bem. Eu gostaria de saber se, além da cólica, durante a menstruação ou antes dela, a gente pode sentir algumas outras dores, de repente dor nas costas ou alguma coisa assim. Durante a menstruação, além da cólica menstrual, que é um dos sintomas mais comuns, você pode sentir outras dores. Por exemplo, a dor nas costas, a dor nas pernas. Na verdade, são dores que são decorrentes da mesma inervação do útero. Então, o útero, ele contrai e você pode sentir a cólica menstrual não só como uma contração uterina, mas por dor nas costas, dor nas pernas, um cansaço, justamente porque a inervação dessa parte pode se converter
né? Essa dor pode se converter em outros sintomas. Doutora, tem como a gente definir um período mínimo em que a menstruação deve acontecer? E o fluxo? Muitas mulheres reclamam até que tem sintomas de anemia, ficam muito fracas durante o período menstrual porque sangram muito. Como é que a gente pode avaliar quando aquele fluxo já não é normal, tá fora do padrão? Olha, você sabe que assim, o mais importante de tudo é a mulher, ela observar como que funciona o seu ciclo menstrual. Em relação ao seu fluxo menstrual, normalmente a mulher ela deve sangrar de 50 a 80 ml, mas obviamente que ninguém fica lá medindo como que é. Então assim, se você observou que está menstruando mais, ou seja, que se está saindo mais coágulo, se está estendendo o período que você está menstruado, se você está se sentindo mais fraca, se a sua qualidade de vida está sendo alterada por essa menstruação, vale a pena procurar o seu ginecologista, porque através de um exame de sangue, a gente pode ver se realmente você está sangrando muito através do hemograma, analisando a hemoglobina, que pode significar que você está tendo alguma anemia por conta dessa perda sanguínea. Em relação ao intervalo entre as menstruações, uma queixa muito importante no consultório, fala assim, olha, você menstrua regularmente? A paciente fala, não, eu não menstruo regularmente, eu menstruo de 28 a 31 dias. Gente, isso é menstruar regularmente. Menstruar regularmente não significa você menstruar sempre no mesmo dia. Existe um intervalo que é normal, né? E esse intervalo, ele pode ser normalmente de 25 a 31 dias. Se a informação ajudar, 50 ml dá mais ou menos uma xicrinha comum de café. Laura Ferreira. E relação sexual durante a menstruação? Já ouvi dizer que até dá mais prazer para a mulher. Isso é mito ou não? Olha, durante a menstruação não existe nenhuma contraindicação para a mulher ter relação sexual durante a menstruação. Daí se ela tem mais prazer ou menos prazer, isso é uma questão aí de pessoal. Não existe assim o aumento hormonal que justifica esse aumento da lubrificação, o aumento do desejo sexual, ele está mais relacionado, Laura, à ovulação e não à menstruação, mas depende de cada um. Ana, a doutora vai voltar ainda, mas eu preciso perguntar. Pode responder só sim ou não. Mito ou verdade? Mulheres que trabalham juntas, menstruam juntas? Depois a gente desenvolve o assunto. É mito. Mito? É mentira? É mentira. Daqui a pouquinho eu quero ouvir os detalhes. E vá mandando as suas perguntas.